Existem muitos mitos e verdades sobre o micro-ondas. Mas afinal, o micro-ondas faz mal para a saúde mesmo? Eu sou Terces Alexandre e você está no canal Curiosidades do Mundo. Antes de conhecer as respostas dessas perguntas, é necessário entender um pouco mais sobre o funcionamento desse eletrodoméstico. Pois o aquecimento acontece porque dentro do micro-ondas existe uma válvula termodinâmica chamada de magnetron. É ela que faz com que a energia elétrica seja transformada em ondas eletromagnéticas, as conhecidas micro-ondas. Assim, elétrons são emitidos logo que o micro-ondas começa a funcionar, e eles são refletidos por um campo magnético de dois ímãs. É o movimento de rotação que controla esses elétrons para que eles emitam as ondas de 2400 MHz. Essas ondas são refletidas por meio de um ventilador metálico, que é o responsável por direcionar essas ondas e não deixar com que passem para fora do aparelho. Quando elas se formam, os alimentos as absorvem porque as moléculas de água entram em ressonância com as ondas, fazendo com que a temperatura aumente e o alimento seja aquecido de dentro para fora. Bom, agora que você já conhece um pouco mais sobre o funcionamento do micro-ondas, ficará mais fácil de entender se algumas coisas que ouvimos ao longo da vida são mitos ou verdades. Antes de ver esta curiosidade, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like. Confira agora alguns mitos e verdades sobre o micro-ondas. Micro-ondas causam câncer? Uma das coisas que mais ouvimos falar é que o micro-ondas passa a radiação para os alimentos e por isso pode causar o câncer. No entanto, trata-se de um dos principais mitos sobre o eletrodoméstico e é preciso esclarecer que a radiação do aparelho não é capaz de causar o câncer. Como o micro-ondas trabalha por meio de ondas eletromagnéticas não ionizantes, não existe a possibilidade de danos em tecidos orgânicos ou ainda de fazer com que alguma mutação aconteça em nossos corpos. Então, fique tranquilo, pois o micro-ondas não te causará um câncer. Posso esquentar água no micro-ondas? Bom, o perigo de esquentar água no micro-ondas é que a água pode alcançar o ponto de fervura em poucos minutos e assim superaquecer o aparelho e também o recipiente que está sendo utilizado para isso. O perigo maior está em queimaduras na hora de retirá-lo de dentro do aparelho e também de acontecer um fenômeno que é a explosão da água por causa do excesso de vapor liberado. Por isso, ferver água no micro-ondas não é recomendado. Está aqui uma verdade. Esquentar óleo ou açúcar é perigoso? É verdade. Tudo porque as moléculas de outras substâncias, como óleos e açúcares, não são polares como as que estão na água dos alimentos e não se excitam com a mesma facilidade. Evite o procedimento pelo bem de sua saúde, uma vez que também pode ocorrer queimaduras na retirada do recipiente do aparelho. Os alimentos aquecidos no micro-ondas podem perder suas propriedades naturais? Todo alimento aquecido no micro-ondas pode perder parte de suas propriedades e vitaminas naturais. Isso acontece porque algumas vitaminas, por exemplo, são quebradas quando aquecidas, assim como algumas proteínas, por causa do aumento da temperatura de dentro para fora do alimento. Entretanto, é preciso deixar claro que alguns alimentos podem perder propriedades e vitaminas se aquecidos no fogão ou no forno também. Não é exclusividade do micro-ondas, e sim do processo de aquecimento de alimentos como temperos, verduras e outros alimentos. Metal no micro-ondas pode causar explosão? É verdade.
Isso acontece porque os metais não conseguem absorver as micro-ondas, além de quase não aquecerem quando colocados no aparelho. Por isso, nunca coloque garfos, tigelas, panelas e outros metais para aquecer no micro-ondas. Quando o metal é colocado dentro do forno de micro-ondas, funciona como um espelho, refletindo sucessivamente as ondas que se multiplicam a ponto de extrair do metal alguns elétrons. Se o objeto tiver pontas, o processo se agrava. A explosão é certa, podendo causar incêndio no aparelho. Plástico pode ser utilizado no micro-ondas? É verdade. Você pode utilizar recipiente de plástico no micro-ondas, porém, o recipiente utilizado pode não ser resistente o suficiente para ser aquecido no forno de micro-ondas, desta forma, podendo liberar toxinas perigosas ao seu alimento. Prefira recipientes de vidro ou cerâmica para aquecer seus alimentos. Não deve-se usar detergente para limpar o micro-ondas? Isso também é verdade. Nunca use materiais abrasivos como detergente em pó, esponjas de palha de aço ou piaçabas de plástico, pois é perigoso. Por dentro, use um pano molhado em água e sabão neutro para limpar os pedaços de comida que ficam entre a porta e a parte do forno onde esta se encaixa. A limpeza da parte externa do micro-ondas deve ser feita com água e sabão. Depois, seque com um pano macio ou papel de cozinha. Esses são alguns dos mitos e verdades sobre o micro-ondas. Se você gostou desta curiosidade, deixe seu like e também seu comentário. E não esqueça de ativar o sininho para poder ficar por dentro de todas as nossas curiosidades do mundo. E até o próximo vídeo.